Olá, meus queridos seres logísticos, trouxe um assunto bem interessante. Eu não sei se vocês conhecem aprofundadamente a minha vida, mas boa parte da minha carreira eu tive a oportunidade de atuar fora do Brasil. E nisso eu trabalhei em vários lugares do mundo, inclusive na Ásia, na Europa, na Austrália, América Latina, México, tive bastante tempo trabalhando no México, nos Estados Unidos e Canadá. E nesse período todo, assim, eu trabalhava numa multinacional americana, não vou dizer o nome aqui da empresa, mas para não fazer propaganda gratuita, mas eu trabalhava nessa multinacional americana, na unidade aqui no Brasil, e claro, queria experimentar trabalhar fora do Brasil, e trabalhei por um bom período lá, e eu quero falar para vocês sobre quais são as diferenças da logística que eu percebo da logística do Brasil em relação aos Estados Unidos, quais são as principais diferenças e chamar atenção principalmente lá para o finalzinho do vídeo, portanto fique comigo até o final, onde eu vou falar o principal fator de diferença entre a forma que a gente se organiza aqui no Brasil em termos de supply chain de logística versus como é que era feito lá nos Estados Unidos, e vou dar os exemplos que eu pude viver lá de forma intensa. Mas antes que eu entre nesse assunto, eu vou fazer aquele pedido tradicional, e por incrível que pareça, tem gente que ainda não. Vai lá, faz perguntas, vai lá, eu respondo, interage comigo, etc. Mas não se inscreve no canal, eu já ia dizer um palavrão aqui. Não, se inscreva aí, cara, vamos. Taca o dedo no like aí, taca o dedo aí no botão de se inscrever, não custa nada para você, apenas vai receber notificação aí de quando a gente gerar conteúdo para vocês, beleza? Vamos lá. Eu trabalhei por um bom tempo, quase 2 anos assim nos Estados Unidos, e na verdade os Estados Unidos ele não se organiza localmente. Então todas as indústrias eles trabalham dentro da NAFTA, ou seja, Canadá, Estados Unidos e México, que é um grupo econômico formado, inclusive, para facilitar o processo de produtos, do fluxo de produtos entre México, Estados Unidos e Canadá, um mercado comum na América do Norte ali. Então, todas as indústrias se organizam regionalmente. Então, eventualmente, vai ter uma fábrica nos Estados Unidos, mas ela abastece o México e o Canadá. E vai ter uma fábrica no Canadá que abastece o Canadá, os Estados Unidos e o México. E também vai ter uma fábrica no México que possa, eventualmente, abastecer Estados Unidos e o próprio Canadá. Então, é tipo Brasil e Argentina, assim, o mercado, a Mercosul aqui é o mesmo bloco econômico que foi feito pela NAFTA nos Estados Unidos. Então, a primeira questão é, cara, tem bloco econômico lá e tem bloco econômico aqui, só que lá é realmente muito forte essa integração, tanto é que o México ficou mais americanizado, digamos assim, justamente pela conexão, pela oportunidade de comércio que tem com os Estados Unidos. E aí vamos lá para as grandes diferenças, assim, inclusive eu anotei aqui no nosso caderno, nós temos que entender o seguinte, que a malha logística lá é muito diferente da nossa. No Brasil, a gente é rodoviário. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre a disfunção modal que a gente segue hoje. Claro, recentemente a gente vem buscando investir mais no modal ferroviário, mas isso, quando a gente fala de infraestrutura, a gente vai percebendo essas diferenças daqui a 5, 10 anos, né? Essas mudanças estão fazendo os investimentos hoje no modal ferroviário, a gente vai notar isso daqui a 5, 10 anos na prática, assim, em termos de volume. Então, por exemplo, se eu botasse assim, ó, rodoviário, tá? Rodoviário. Botar aqui os Estados Unidos e aqui o Brasil, certo? No Brasil a gente sabe que é 61%, aqui já foi maior, inclusive, essa dependência aqui do modal rodoviário. No segundo aqui eu vou botar o ferro, né? Ferroviário, 20% aqui no Brasil, deve chegar a 30% nos próximos 5, 10 anos, tá? Inclusive isso foi dito pelo ministro Tarcísio, num evento que eu estava lá presencialmente e eu pude ver ele falando pessoalmente isso e eu gravei, então tá registrado, tá? Hidrovias, né? Que o Brasil deveria poder aproveitar bem mais elas, né? 13,6%. Mas tem vários problemas de calado para explorar as hidrovias, né? Ou seja, a profundidade, como tem época de seca e época de chuva no Brasil,
Quando entra na parte de seca, não é navegável. Então a gente tem essa questão, apesar de ter bastante rio, mas ainda tem muita oportunidade de transporte aqui. E o aéreo, né? Desculpe, o dutovia, né? Que é muito pouco aqui no Brasil. E o aéreo, que é quase desprezível pelo perfil que existe, né? É menor que 1%, né? Menor que 1%, menor que 1%. 0,4, 0,5, 0,6% é mais ou menos aí, porque o aéreo é uma carga muito específica, ou seja, produtos de altíssimo valor agregado ou de urgência que vão entrar ali. E aí como é que fica nos Estados Unidos, cara? É impressionante. Portanto, fica evidente aqui que o primeiro modal, o mais utilizado no modal no Brasil, é o modal rodoviário, e que a gente é um país de commodities, a gente é um país voltado para o agronegócio. Então a gente usa muito um modal que é considerado caro, ó, o mais caro de todos é esse aqui, né? O aéreo. O segundo modal mais caro é justamente o rodoviário. E a gente usa para transportar produtos de baixo valor agregado, exemplo dos commodities, aí a soja, por exemplo, né? O ferroviário, ele é mais utilizado, bastante utilizado aqui, praticamente 80% do rodoviário é do volume transportado. Desses 20% aqui, 80% é minério de ferro escoando das minas diretamente para os portos para ser exportado o minério de ferro, principalmente para a China. Portanto, em termos de commodities, commodities, minério de ferro é um commodity, mas outros produtos que não minério de ferro é bem pouco utilizado, né? Muito bem, então como é que ficaria? Qual é o modal mais utilizado no caso dos Estados Unidos? Por incrível que pareça, a ferrovia é 42%. Tudo que é transportado dentro dos Estados Unidos fica na modalidade ferroviária. Portanto, a gente já começa a notar as diferenças. É muito interessante isso, porque lá nos Estados Unidos, o ferro, né, o trilho, ele vai até a fábrica. Portanto, tu percebe os caras distribuindo produtos diretamente já no ferro, levando isso para algum centro de distribuição, algum hub, e aí sim vai seguindo as malhas de distribuição. Então, o modal ferroviário é muito utilizado para matéria-prima e também produto acabado, ou seja, abastecendo a fábrica pelo trem e também depois levando o produto acabado para o processo de distribuição. Então, muitos gringos, muitos norte-americanos, quando chegam aqui no Brasil, dentro das multinacionais, questionam o custo logístico do Brasil, o custo de transporte no Brasil. Por que a gente usa muito rodovia? Porque faz todo sentido usar o ferro. Eu tive a oportunidade de participar, inclusive como consultoria, numa dessas discussões, numa empresa de implementos agrícolas, não vou dizer qual era a indústria, onde a matriz nos Estados Unidos questionava, pô, mas por que o custo no Brasil é tão caro de transporte? Lá a base deles era o ferroviário, e que é um modal, segundo hidro e ferroviário, são muito parecidos em termos de custos. O ferro é um pouquinho mais alto, mas são muito parecidos, portanto é bem mais barato, quase a metade do custo do rodoviário. A rodovia, o custo rodoviário dos Estados Unidos é caro, porque envolve motorista precisa ter uma remuneração importante, eles têm uma forma de cálculo deles lá, é diferenciado. O transporte rodoviário nos Estados Unidos é proporcionalmente muito mais caro do que temos aqui no Brasil. Vejam isso. O custo de transporte rodoviário nos Estados Unidos, se eu pegasse assim dólares por tonelada, lá é muito mais caro do que aqui. Portanto, a tendência dos gestores de logística é justamente buscar modais mais baratos nos seus projetos, e por isso que acaba a linha férrea indo para as indústrias para abastecimento e para distribuição. E o segundo, portanto, daí é o rodoviário aqui com 27%. Percebam que é uma baita diferença, e eu até acho interessante perceber que é muito parecido assim a distribuição dos modais, né? O hidroviário é 15% e o dutovia é 15%,
rodoviário 27%, eu acho mais distribuído, melhor distribuído justamente nos Estados Unidos do que é na questão do Brasil. Então, primeira grande diferença, vou até botar aqui também, ó, primeira grande diferença, né? A matriz modal é muito diferente. Segundo aspecto é a questão de tecnologia. Cara, acho que isso eu vou chover no molhado, nós já falamos várias vezes isso aqui. No Brasil a gente tem pouquíssima aplicação de tecnologia, o que isso inclusive nos desfavorece. Lá eles aplicam intensivamente a tecnologia. Por exemplo, uma operação de e-commerce nos Estados Unidos, ela certamente nasce dentro de automação com esteiras, com robótica. Vejam o case da Amazon. Vou botar um videozinho rapidinho aqui dos robozinhos carregando os armários em direção ao operador, ou seja, lá já se aplica esse conceito de eliminar a mão de obra de caminhada, de movimentação do operador, que é uma perda, para deixar apenas o robô fazendo essa perda e o operador só faz o picking dentro do armário ali, e por isso que os robozinhos são muito utilizados, ou largamente utilizados, e lá o custo é muito menor do que aqui também, portanto facilita a vida. Então, enquanto o cara gasta lá $1 de tecnologia, aqui a gente está gastando $3 de tecnologia, a proporção em termos de investimento, sem falar da depreciação que o real tem em relação ao dólar. Portanto, tecnologia é outro grande diferencial, trabalhando aqui, trabalhando lá. Aqui o modelo mental do empresário, ele pensa em botar gente para fazer operação lá. O modelo mental é o que eu posso fazer para tirar a gente da minha operação através da tecnologia, e por isso que eu digo, guardem isso, eu digo que a tecnologia é desinflacionária, ela tira custo da tua operação no médio e longo prazo. E isso a gente precisa cada vez mais entender. Ou seja, aqui eu estou falando tecnologia é o básico. Por exemplo, lá eu nunca vi ninguém trabalhar sem um TMS, sem um WMS, sem um roteirizador, sem alguma automação dentro do processo logístico. É muito difícil tu visitar alguma operação que não tenha um WMS, por exemplo. Eu já visitei muitos CDs lá nos Estados Unidos, então eu posso te garantir que, cara, WMS, por exemplo, todos têm. Coletor de dados, todos têm. É barato um coletor de dados lá. Muito mais barato do que é aqui. E tem um pressuposto lá de, até por falta de mão de obra, porque após ali o governo do Trump, ele tirou os latinos, né, dos Estados Unidos, e com isso diminuiu a oferta de mão de obra na base. Então aumentaram os salários e com isso tem falta de emprego, inclusive, nessa mão de obra mais básica, portanto, mais do que nunca, precisando eles lá, tecnologia para substituir. Então a segunda grande diferença é a questão da tecnologia. Não quero me alongar muito aqui no vídeo. E o terceiro ponto, cara, é incrível esse, incrível, e por isso que eu deixei ele por final. O terceiro ponto é planejamento. Ou seja, no quesito planejamento, quando eu trabalhei lá, era impressionante a questão como eles se organizavam isso. Ou seja, tipo assim, Páscoa. Se eu estou na Páscoa do ano de 2022... eles lá estão vendendo a Páscoa 2023. Ou seja, em 2023 a produção planejada para Páscoa já fica vendida. Então eles vão produzir Páscoa já sob demanda propriamente dito, para não ter perdas. Eu dei o exemplo da Páscoa, mas talvez não seja um bom exemplo porque é o ovo de Páscoa, vocês estão pensando e assim por diante. Não, se tu pegar Natal, eles já estão com as promoções de Natal com 12 meses para frente planejado, ou seja, a questão do Sales and Operations Planning, S&OP, que temos um vídeo aqui sobre isso, é muito utilizado lá e de forma bem forte, assim, cara. O planejamento das vendas deles é 12 meses para frente e com uma acurácia muito grande, porque lá todas as empresas querem planejar para diminuir seus custos operacionais. Eles percebem claramente que se planejam bem as vendas, a disposição do produto, os espaços, a infraestrutura, o número de pessoas, este planejamento,
eles já percebem claramente que isso reduz o custo da operação, portanto eles tendem a ser muito planejadores. Vou dar um exemplo para ti. Quando eu estava morando no Canadá, era um frio horrível, né? Podem imaginar. Então quando começava assim 10 graus, a neve estava derretendo, a galera quer ir pra rua, a galera quer ir pro parque, quer não sei o quê. E um cara lá me convidou para andar de bicicleta. E eu, beleza, vamos andar de bicicleta. Só que assim, eu tô presumindo, eu brasileiro, né? Brasileiro tá me convidando para andar de bicicleta para andar hoje, para andar amanhã, no fim de semana. O cara pegou a agenda dele, virou umas páginas. Daqui a 3 semanas, nesse sábado aqui, eu vou ter tempo para andar de bicicleta contigo. Então, uma banda de bicicleta, o cara marcou comigo 3 semanas antes do evento. E isso é o exemplo que eu estou te dando do modelo mental que trabalha no ser logístico dentro da logística nos Estados Unidos. É o planejamento. Eles trabalham com muita antecedência, eles trabalham com muita visibilidade do que vai acontecer na frente. O que aqui a gente sabe que o brasileiro trabalha muito no improviso, no que acontece hoje, vamos ver como é que a gente vai reagir, e sem muita visibilidade do que vai acontecer amanhã, que é uma baita oportunidade de melhoria. Portanto, tudo isso vai mostrando assim, a matriz modal no Brasil é pior do que é nos Estados Unidos. A tecnologia é pior, nosso planejamento também é pior. Então, o nosso resultado logístico tende também a ser um pouco pior. E o interessante é que, cara, lá o nível de serviço, e talvez seja importante botar aqui como um quarto fator determinante, é o nível de serviço. O nível de serviço lá é fundamental. Se tu não tiver um bom atendimento, se tu não tiver qualidade, se tu não tiver pontualidade, tu tá fora do mercado. É um mercado muito exigente. Por qualquer coisa eles já podem te devolver a tua mercadoria, eles já podem te devolver o teu pedido e não aceitar mais, inclusive te desclassificar como fornecedor pelo nível de exigência que eles têm. E a gente tem uma noção desse quesito de planejamento e etc., nível de serviço deles, com o advento aí da crise sanitária, que desregulou um pouco as cadeias de suprimento pela questão da doença em si, mas também os outros fatores de congestionamento de portos fechados, assim por diante, deu uma desregulada lá e, portanto, quebrou o planejamento deles e aí degringolou totalmente a operação, que eles não estão acostumados a saber reagir a um evento não planejado, a exemplo do que aconteceu. E por isso, nos Estados Unidos propriamente, tem sofrido muito esse desplanejamento lá na execução. Os caras estão muito perdidos, tem os principais portos dos Estados Unidos, como o de Los Angeles, que recebe muita coisa da China, todos congestionados, falta de caminhões, falta de motoristas, porque a importação deu uma trancada e de repente começou a chegar tudo ao mesmo tempo e os grandes portos lá na Califórnia estão todos congestionados. Bom, meus queridos, aqui eu espero ter passado uma boa ideia aí da diferença que existe entre Brasil e Estados Unidos. Se você curtiu, compartilhe esse conteúdo com mais os seus outros seres logísticos. Vamos fazer todo mundo entender qual é a diferença do Brasil e dos Estados Unidos e percebendo o seguinte: olha quanta oportunidade nós temos de melhorar a logística desse país, do Brasil, com o tempo aí, principalmente se a gente estiver evoluindo através da educação aqui com o nosso canal. Era isso por hoje. Beijão no coração, até o próximo vídeo, valeu!